Prezado professor Marcelo, coordenador do Núcleo Pedagógico de Ciências Humanas na pasta de Filosofia e Sociologia da Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, caros colegas professores, estimados alunos, meu nome é Murilo Lopes da Silva, eu sou professor de Filosofia da Escola Estadual Dr. Jovino Silveira, que fica localizada na cidade de Serra Negra, pertencente à Diretoria de Ensino de Mogi Mirim. De forma colaborativa, eu gostaria de trazer à tona um fenômeno abordado pelo filósofo alemão Martin Heidegger, para que possamos, de forma mútua, pensar sobre o tema e tentar, de uma forma mais fácil para a compreensão de nossos alunos, adaptar esse fenômeno e trazer para dentro de sala de aula para que juntos possamos pensar as possibilidades do pensamento de Heidegger dentro da nossa sociedade, dentro do nosso período, no nosso tempo, né? Principalmente quais foram as consequências ao homem odierno. O tema que eu trago em questão é o niilismo, a qual Heidegger discorre sobre esse tema em um ensaio que ele publicou dentro da sua obra chamada Holzwegen, Caminho de Floresta, a qual ele publicou no ano de 1950, e ele vai discorrer sobre a sua interpretação do niilismo pensado a partir de Nietzsche. Antes de colocar à discussão o tema, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da minha formação acadêmica, porque Heidegger ele faz parte da minha formação. Eu terminei o meu bacharelado em filosofia na PUC Campinas, e quando eu terminei o bacharelado, o meu tema do TCC foi a questão do niilismo na sociedade tecnológica. Depois do bacharelado eu fiz licenciatura em filosofia pela Universidade Unimais de São Paulo. Após a licenciatura eu fiz uma especialização em filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei, a qual eu trouxe novamente o tema niilismo, mas só que de uma forma adaptada para trabalharmos o niilismo de uma forma pedagógica para os nossos alunos do ensino médio. Depois eu concluí o meu mestrado, iniciei meu mestrado em filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei, e depois eu transferi o meu curso para a Universidade Nacional do Leste, no Paraguai, que eu quis fazer um mestrado em Ciências da Educação. Eu queria compreender um pouquinho mais como trabalhar os temas dentro de uma adaptação para os nossos alunos. E no momento eu pensava que dentro de um mestrado de filosofia eu não ia contemplar essa forma de visualizar, essa forma de interpretar e de compreender uma adaptação curricular. Então eu optei por fazer um mestrado em Ciências da Educação. Apesar de eu ter feito um mestrado fora do Brasil, né, ele já tem validade, ele já foi tramitado dentro de uma universidade brasileira, já houve o reconhecimento do título no Brasil. Eu só estou aguardando agora a liberação do MEC do apostilamento, né? Há uma certa burocracia, né, uma certa demora, mas acredito que dentro de 15 a 20 dias eu devo estar recebendo o apostilamento de meu diploma. E agora estou fazendo doutorado com dupla titulação, Filosofia e Teologia, é um doutorado sanduíche, que eu vou fazer uma parte nos Estados Unidos, ao qual já comecei, e uma parte em uma universidade brasileira. E no meu mestrado eu vou estar trabalhando novamente com Heidegger, e vou fazer uma junção entre Heidegger e Henri Dussel, né, um filósofo argentino, dentro de uma possibilidade de pensarmos uma filosofia da libertação dentro do cristianismo. Então eu vou estar abordando esse tema, ainda não tenho o tema definido, mas eu já tenho a linha definida da minha pesquisa.
Bem, retomando ao fenômeno abordado por Heidegger no ano de 1950, vale a pena lembrar que agora, dia 26 de maio, Heidegger completa 47 anos do seu falecimento, né? Ele faleceu em 1976 e no ano de 1977, em comemoração ao seu primeiro ano de falecimento, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal, né, ela fez a tradução do livro Holzweg para o português, que eu tenho ele aqui em mãos, a primeira tradução, que foi dado o nome de Caminhos de Floresta. Heidegger, ele começa dentro dessa coletânea de ensaios, na verdade não é um livro, é uma coletânea de ensaios e de algumas conferências que Heidegger fez, ele mesmo selecionou e ele que construiu, né, essa linha, ligando um ensaio e uma conferência na outra, formando esse livro chamado de Holzweg. O livro ele traz um segundo Heidegger, né, um Heidegger depois da Carey, é um Heidegger mais maduro, é um Heidegger que não vai falar tanto mais no Dasein, né, o ser aí. Ele vai ser um Heidegger que se preocupa com o retorno da filosofia para uma filosofia nascente, para uma filosofia como se fosse um fármaco, para um remédio da alma, para uma filosofia que clareie para as pessoas as possibilidades das manifestações dos fenômenos que ele aborda dentro desse livro. Heidegger vai trabalhar muito a questão de fenômenos que estão acontecendo dentro da modernidade, fenômenos que acontecem no Ocidente, principalmente para o homem odierno. Dentro dessa coletânea de ensaios, há um ensaio chamado A Palavra de Nietzsche, Deus Morreu, onde Heidegger vai discorrer sobre o niilismo de Nietzsche, né? Sabemos que Nietzsche ele trabalha com a possibilidade de haver dois niilismos, um niilismo positivo e um niilismo negativo, e Heidegger ele vai discutir e criticar principalmente esse niilismo negativo que Nietzsche apresentou, né? Quando começou a falar de niilismo, Franco Volpi, em sua obra chamada Niilismo, ele traz a discussão quem seria o pai do termo niilismo. Será que seria Dostoiévski, quando ele escreve a obra Os Irmãos Karamazov, onde ele começa a mostrar o patricídio, onde ele começa a mostrar ali seu niilismo? Ou será que foi Turgenev que começou a trazer para dentro do pensamento ocidental a ideia desse fenômeno chamado niilismo? Sabemos que Nietzsche ele tem um certo pezinho dentro da obra de Schopenhauer, né, principalmente o lado negativo, e esse lado triste, esse lado sombrio, esse lado negativo de Schopenhauer é que Nietzsche vai trazer para dentro do seu niilismo negativo. Heidegger ele vai deixar muito bem claro que o objetivo dele nessa visitação ao niilismo nietzscheano é torná-lo claro esse fenômeno que Heidegger percebe estar acontecendo dentro da modernidade, né? Nietzsche também já dizia que o niilismo é um processo histórico, né? Um processo que se adentrou dentro da história, é um processo que acontece só às pessoas que vivem dentro da modernidade, né? Aí vale nós discutirmos, será que estamos ainda no período moderno? Será que realmente Gianni Vattimo ele tem a possibilidade de discorrer entre nós que nós já vencemos a modernidade? Ou será, como pensa Henrique Dussel, nós já estamos numa transmodernidade, já ultrapassamos a pós-modernidade de Vattimo? Seria um outro problema para estarmos discutindo entre nós, professores de filosofia, né?
qual é a característica correta de nós colocarmos o nosso pensamento sobre o niilismo. Dentro de qual período? Dentro do período moderno, dentro do período pós-moderno ou dentro da transmodernidade. Mas retomando o pensamento de Heidegger, né, nessa clarividência dele, Heidegger ele vai discorrer dentro da obra que o pensamento filosófico de Nietzsche é colocar o problema do nascimento do niilismo negativo dentro de uma espiritualidade. E essa espiritualidade ele percebe no cristianismo. Para Nietzsche, segundo Heidegger, o cristianismo é o que provoca dentro do homem ocidental, dentro do ocidente, dentro da modernidade, o niilismo como um advento de catástrofes e consequências mundiais. Isso é um pensamento nietzschiano que Heidegger traz, né, que o niilismo vai ser dentro do Ocidente um movimento histórico mundial dos povos da Terra, dos povos que adentraram o âmbito do poder na modernidade. Aí ele não vai se tornar apenas um fenômeno a ser discutido, ele vai se tornar um fenômeno presente que poucas pessoas vão despertar esse olhar para esse niilismo de forma aguda, que vai se tornar usual dentro da nossa sociedade. Ele vai adentrar na nossa cultura e nós não vamos perceber, né, que nós recebemos a visita de um hóspede inesperado, como dizia Nietzsche, né, um hóspede funesto, que ele vai desfrutar de todos os ambientes dessa hospedaria chamado cultura ocidental, chamado modernidade, né? Volpe também ele vai dizer que o niilismo é um hóspede inquietante, né? Ele é perceptível ali a partir do século XIX, né, com o nascimento do idealismo alemão, e na contemporaneidade o niilismo assuma como um problema, com uma virulência estupenda, grande ampliação da sua característica negativa da vivência do homem contemporâneo. Esse é um pensamento que Volpe vai fazer após a leitura de Holzwege, né? Nós nos tornamos seres assim que somos surpreendidos no momento em que nós percebemos a negatividade da visita desse hóspede funesto. Ele traz tantas ameaças ao homem ocidental que nós nos sentimos como se estivéssemos sem chão. Olhamos para baixo e percebemos que o nosso chão se abriu, porque nós perdemos completamente o sentido da modernidade no momento em que percebemos que o vazio adentrou e percorreu todos os cômodos e enraizou dentro dos cômodos, né? Assim, a vivência do homem moderno é de uma completa instabilidade e incerteza, segundo o pensamento de Heidegger, né? Quando Nietzsche ele proferiu o dito proto-germânico, Deus morreu, a morte de Deus representou dentro do Ocidente, né, a possibilidade do domínio humano sobre os valores suprassensíveis. Aquele mundo que Platão havia pensado entre o mundo suprassensível, o hiperurânio, né, e o mundo sensível como o mundo das possibilidades e das realizações, quando o niilismo adentrou a esse mundo, que ele rompeu o nosso alicerce, ele torna assim uma coisa inconsistente a metafísica, né? Há uma inversão desse platonismo, né? O mundo antes que era perfeito das ideias, o mundo suprassensível, ele tornou agora um mundo completamente incongruente do sensível, né? Houve uma inversão de valores e o homem odierno pôde agora dominar tudo aquilo que estava no mundo suprassensível. E isso vai se tornar algo negativo, né? Que vai trazer assim um caráter extremamente decadente
dentro do âmbito da modernidade, né? E para o cristianismo, que ele pensava e ele profere aos seus adeptos que você precisa viver uma vida de sofrimento para encontrar no seu momento metafísico, no momento de passagem da vida para a morte, ali o que haveria de melhor, a plenitude da perfeição do mundo suprassensível, né? Isso se rompeu, né? O homem agora ele vive dentro dessa transcendência a percepção que não existe mais um mundo a qual ele vai ter que esperar a plenitude, porque o niilismo ele rompeu com essa possibilidade de ascese, com essa possibilidade de transcendência, né? Foi instaurado com o niilismo negativo pensado por Nietzsche, principalmente por ele proferir a morte de Deus, uma má interpretação, e isso trouxe uma mazela e uma mancha sobre o Ocidente que dificilmente, segundo Heidegger, nós vamos conseguir encontrar uma solução para que possamos amenizar o sofrimento do homem ocidental, né? Heidegger ele apresenta o niilismo como se fosse uma doença terrível, uma doença imperceptível, muito parecido com um câncer, que vai se instalar dentro da modernidade. Ele já se instalou dentro da modernidade, ele já se enraizou, né? E o homem não percebe que o niilismo está sendo um assombro, né? Sendo um hóspede inesperado, um hóspede que está tomando conta, né? De todos os cômodos da nossa vivência, né? Ele muda o curso da história do Ocidente, né? É um momento assim de extrema decadência. Quando um pouquinho mais para frente, em outro ensaio de Heidegger no mesmo livro, quando ele vai discorrer sobre a questão da poesia em Hölderlin, ele vai dizer que nós vivemos agora plenamente num abismo, né? Nós estamos dentro de um precipício a qual nós conseguimos só perceber a decadência humana. Essa é uma perspectiva que Heidegger traz dentro do pensamento poético, porque antes para Heidegger a poesia era o modo que fazia o ser, né, o Dasein, ter um momento de transcendência com aquilo que nós podemos considerar como divindade. É momento agora de pensarmos, é momento de profunda meditação, como Heidegger vai dizer. É momento agora de nós tentarmos clarear o espaço dentro assim, da modernidade, onde o homem ele tem que perceber lá na filosofia antiga uma possibilidade de retrocesso e fuga de dentro desse mundo nihilista, de dentro desse vazio, né? Porque agora a nossa vivência ela é uma vivência de incerteza. Ela é um completo esvaziamento do próprio ser. Esse é um pensamento que esteve pairando sobre toda a Europa, como se fosse uma nuvem negra, né? Que trouxe para dentro da Europa e da história do homem ocidental, né? Esse niilismo decadente, né? Quando Heidegger ele fala da questão da vontade de poder em Nietzsche, né? Porque o homem teve esse desejo de poder, e esse desejo de poder ele rompeu com os valores supremos, porque aquela ideia do super-homem, da superação humana perante a todos os animais e perante o próprio homem, né, segundo o pensamento nietzscheano, ele foi uma das molas propulsoras que fez com que a desvalorização de todos os valores, né, a falta de meta, a falta de resposta, né, a falta de uma busca pela essência, trouxesse o niilismo, né,
como um ser que fortaleceu esse rompimento com a transcendência e com a divindade, né? Um pouquinho mais à frente, quando Heidegger ele vai falar sobre a questão da técnica, né? Uma associação da técnica com o niilismo, ele vai falar de um novo paradigma, né? E de uma planetarização do homem odierno. Podemos pensar talvez essa planetarização como uma globalização, né? Uma globalização de máquinas, uma globalização de tecnologia, porém o homem não se encontra dentro dessa globalização. O homem não se encontra a si próprio, quem dirá encontrar com os outros, né? É completamente uma transmutação de valores, é realmente um esvaziamento total da transcendência e da divindade. Realmente, segundo esse pensamento negativista do niilismo, Deus está completamente morto, né? Agora, quem está no lugar de Deus é o super-homem, né? Todos os deuses, como pensava Hölderlin, estão mortos, né? Não brilha mais sobre nós a luz que um dia brilhava, né? É o momento de começarmos a repensar essa transmutação de valores. Até que ponto o homem teve poder realmente de experimentar o poder e de esvaziar-se completamente de toda a visitação metafísica a uma divindade. Não importa qual seja a divindade, né? Nietzsche fala que todo o problema do niilismo que dominou a Terra, que dominou o homem odierno, está dentro do cristianismo. Mas nós devemos pensar, né, que o nosso Ocidente ele comunga de uma mesma ideia monoteísta abraâmica. Então nós, quando pensamos esse esvaziamento, esse divir, né, que não acontece mais, é uma fluidez que não acontece mais, de uma forma poética de se comunicar com os deuses, né, ou com um Deus dentro de um monoteísmo, não é uma exclusividade só do cristianismo, mas sim de todo o monoteísmo abraâmico, né? Quando adentrou no Ocidente o niilismo, adentrou também dentro de todas as religiões esse rompimento com a divindade. O mundo suprassensível agora está na Terra. Nós temos dois mundos que antes eram separados e eram ligados pela poesia, segundo Heidegger, pela divindade. Nós o transformamos em apenas um único mundo. É completamente um abismo. E Heidegger vai dizer que é completamente perigoso nós mantermos ativo e vivo dois mundos em um único mundo, né? Nós temos que separar o mundo suprassensível do mundo sensível. Essa vontade de poder, esse desejo de superação humano, ele tem que ter a percepção das suas limitações, né? E o homem tem a necessidade de alimentar os seus mitos, e o homem tem a necessidade de fazer essa transmutação de valores de uma forma reversa. Nós tiramos o poder de Deus e colocamos no lugar de Deus a vontade humana com a vontade de poder. Nós temos que fazer agora uma transmutação de valores reverso. Devolver a simplicidade e as limitações ao homem, e devolver a Deus e as divindades todo o poder metafísico, para que possamos romper com esse niilismo negativista e sairmos dessa questão da desdivinização de Deus, né? O homem ele não pode, sem sombra de dúvida, romper com mais de 2 milênios de história, né? Nós temos que retroceder dentro do nosso pensamento, dentro do nosso avançar, e nós não podemos sair como o homem louco, como Nietzsche dizia, com uma lanterna acesa pela mão, descendo a rua do mercado, anunciando a morte de Deus a todas as pessoas, né? Isso foi um fato isolado, que nós devemos isolar da compreensão de toda a população
esse esvaziamento do ser. Nós temos que fazer voltar a brilhar, né, na Terra o sol que um dia brilhou. Isso é o próprio Heidegger dizendo em Holzweg, né? A lanterna acesa do homem louco que clareia a manhã, né, ela não pode iluminar a morte de um Deus, né? A lanterna acesa, segundo Heidegger, ela tem que ser à noite, porque apenas um homem louco que anuncia a morte de um Deus e acusa as pessoas que nós o matamos, né, fazendo as igrejas se tornarem mausoléus, túmulos que foram criadas para o enterro da divindade. Nós temos que abrir a porta desse pensamento cristão e iluminar para as pessoas, né, a possibilidade da existência de uma divindade. Nós não podemos manter ainda ativo dentro do homem odierno esta questão do pensamento negativista nihilista, né? É chegado o momento em que as luzes do mundo têm que ser acesas, né? Nós não podemos estar na clarividência da ausência de algo divino, porque algo divino que não esteja presente sobre a Terra, ele traz um caráter de esvaziamento. Então a ideia da falta de um Deus é que vai alimentar o niilismo dentro da modernidade. Nós precisamos ter essa força atuante que irradia sobre os homens a esperança, né? Porque o homem ele tem que perceber as suas limitações e fazer essa transcendência ao seu mito, à sua divindade, né? A noite do mundo ela não pode mais permanecer, né? Como dizia Heidegger. Nós não podemos apoiar a ideia de Nietzsche no Anticristo, no seu livro O Anticristo, e inferir sobre esse abismo do mundo cristão que o próprio cristianismo é o mal do homem odierno, né? Nós temos que fazer essa negação e buscar trazer para dentro do pensamento essa ideia de que nós não podemos nos fragilizar pensando numa vida melhor futura, mas que nós temos que perceber que nós podemos ter uma vida salutar dentro da Terra, né? E que nós podemos buscar a transcendência sem estarmos despidos de nossos desejos e de nossas ansiedades. O homem ele não precisa estar em um estado de pecado, de sofrimento, para encontrar com a divindade. Nós podemos viver sobre esse solo como realmente humanidade e não precisar encontrar apenas a divindade em sua compaixão, né? Como trabalhar isso em sala de aula, né? Nós não podemos trazer para dentro da sala de aula um pensamento como Heidegger aborda na sua obra sobre a metafísica, né? Nós não estamos vivendo realmente um período da fuga dos deuses, né? Nós não estamos vivendo realmente um momento em que o mundo está vivendo um abismo. Denota-se que o mundo ele está, claro, passando por diversas transformações, mas como filósofos nós temos que trazer esses problemas sociais para meditarmos em sala de aula. E um desses problemas nós temos que abordar a questão do niilismo, esse esvaziamento do ser, né? Por que os nossos alunos se esvaziam, né? Por que não conversar sobre a possibilidade de uma divindade em sala de aula, né? Quando abordamos, acredito que os colegas também sentem essa dificuldade. Muitos alunos hoje já dizem que são agnósticos, que já não acreditam mais em Deus, né? E isso vai ampliando essa ideia nihilista
essa ideia inquietante de que realmente esse hóspede funesto está dentro da nossa sociedade. Penso que podemos trabalhar dentro de sala de aula a ideia do niilismo, mostrando a peça do Homem Louco de Nietzsche, né? Que pessoa em sã consciência desce uma rua em pleno sol, em pleno meio-dia, com uma lanterna acesa? Então, proferir a ideia da morte de Deus é estar dando conotação a uma decadência. Nós não podemos, dentro de todos os problemas sociais, ainda trazermos uma ideia de decadência e de rompimento dos valores supremos, né? Nós temos que pensar uma possibilidade de apresentarmos ao nosso aluno que a vontade de poder é uma vontade de superação, das limitações sociais, mas não a vontade de poder de superação do mundo metafísico, né? E também o mundo metafísico, ele não pode agir dentro do nosso mundo social. Nós devemos trazer aos nossos alunos a conscientização de que os problemas sociais são provocados única e exclusivamente pela má administração pública, ou pela falta de desejo das pessoas em buscar essa superação das suas limitações. Nós não podemos ficar pensando que somos seres que temos que viver dentro de uma penitência, de um Deus que nos castiga e que quando chegarmos numa próxima vida teremos a recompensa. A recompensa já está nessa terra. É apenas uma mudança de visão, é apenas ampliação da sabedoria, é apenas ampliação da leitura e ter na escola uma possibilidade de romper com todas as mazelas sociais. Professores, acredito que isso é apenas um pedacinho do pensamento de Heidegger. Nós poderíamos estar conversando aqui por inúmeras horas. Eu tentei de todas as formas trazer o pensamento sobre o niilismo de uma maneira mais clara, para que pudéssemos estar pensando nesse fenômeno heideggeriano e da possibilidade de fazermos um estudo mais avançado sobre esse problema da modernidade e trazermos para dentro da sala de aula uma adaptação desse fenômeno, para que possamos pensar junto com os nossos alunos uma maneira de romper com o esvaziamento do ser. Como trazer novamente o pensamento para a filosofia nascente? Como romper com todas essas vontades de poderes de superação, né? Isso fica uma dúvida pairando no ar, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade, me coloco inteiramente à disposição. Se algum dos colegas quiserem, eu posso estar partilhando uma monografia que fiz abordando esse tema na minha especialização e como eu adaptei esse tema para trabalho em sala de aula. E também, se alguém quiser, eu posso estar escaneando também esse ensaio que está dentro do livro Holzwegen de Heidegger, para que possamos fazer a leitura e fazermos uma interpretação desse pensamento heideggeriano sobre a questão da desdivinização, sobre a questão do ateísmo, sobre a questão do niilismo como esvaziamento do ser, e um problema que está implantado dentro da nossa cultura. Meus amigos, me despeço, novamente me coloco inteiramente à disposição. Muito obrigado, professor Marcelo, pela oportunidade que o senhor me concedeu.